Tenta imaginar um barco, né, com dois remos. Um é o remo do estudo e o outro é o remo da oração. Bom, com um só, né, com um só desses remos, navega-se em círculo, entendeu? E a finalidade é o quê? Que navega-se em círculos, perde o rumo e é arriscado a chegar a lugar nenhum. Essa é a realidade, né, que muitos que se dizem ser cristãos hoje em dia se encontram nessa situação, perdidos, sem rumo, sem direção, porque a sua vida devocional, a sua devoção é quase inexistente. São pessoas que se tornaram religiosas. E eu queria até fazer uma pergunta: como é que se encontra a nossa vida devocional, a nossa devoção a Deus? Desculpa até a palavra, infelizmente a vida de muitos, né, a vida devocional de muitas pessoas se encontra uma porcaria. Então precisamos voltar às Escrituras, precisamos voltar a dar valor, a dar crédito à Bíblia, a dar crédito às Sagradas Escrituras. Infelizmente nos tornamos pessoas religiosas. A verdade é que ninguém vai tropeçar em uma montanha. Ninguém vai tropeçar em uma montanha. Tropeçamos em pedras pequenas que às vezes nos passa desapercebido. E eu volto a perguntar: como é que está a nossa vida de devoção? Como é que está a nossa devocional? Tem um texto. Se nós voltarmos, como eu falei, precisamos voltar às Escrituras, precisamos dar crédito à palavra. E quando a gente retornar e dar crédito à palavra, a palavra vai nos confrontar. Há um texto lá em Mateus capítulo 7, 7, dos versos 21 ao 22, onde um grupo de pessoas chegam a Deus e clamam: Senhor, Senhor, e fizemos muitas maravilhas em Teu nome, milagres em Teu nome, e mesmo assim essas pessoas elas vão ser rejeitadas. Afastem-se de mim porque eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Isso é sério, porque a expressão Senhor, Senhor, ela é uma expressão de intimidade, de conhecer, de conhecimento, de saber quem é, de ter aquela relação íntima e pessoal com Deus. Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. E eu faço a pergunta: será que realmente somos conhecidos de Deus? Deus nos conhece? Bom, então corremos o grande risco, né, de fazermos a obra de Deus, de termos uma doutrina, de termos um conhecimento e sermos deficientes no que se trata da devoção, na prática. Nos tornamos pessoas religiosas. Então, doutrina e devoção, conhecimento e prática são duas coisas que andam juntas, não tem como separar. É como eu citei a frase de Lutero: imagine um barco com dois remos, um remo é um do estudo e o outro é da oração. Com um só desses remos, a gente anda em ciclo e o que acontece? É arriscado a gente ir e chegar a lugar nenhum. Então, pode acontecer de nós sermos deficientes em alguma certa área. Valorizamos muito o conhecimento, mas somos deficientes, pois não praticamos aquilo que a palavra nos ordena. Então, assim, precisamos nos submeter ao que a palavra diz. Precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Precisamos voltar às Escrituras. É possível que nós façamos a obra de Deus, mas que ao chegar diante de Deus sejamos rejeitados por Ele. Então, como a gente viu, há um grupo de pessoas que fizeram maravilhas em nome de Deus, mas que não tinham intimidade com o Senhor. Entendeu? Temos que voltar às Escrituras. Bom,
Voltando a Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, é uma expressão de intimidade, mas mesmo assim Jesus disse que não vos conheço. Então, para mim, assim, isso é tremendo, entendeu? Isso me causa um espanto. Já parou para pensar? Você chegar diante de Deus e clamar, Senhor, Senhor, eu fiz isso, Pai. Eu abençoei várias pessoas. Eu fiz grandes milagres em Teu nome. E mesmo assim, você ouvir da boca do próprio Deus, não vos conheço. É tremendo, é tremendo. Isso causa um espanto e eu creio que isso traz a nós uma reflexão. Bom, então eu lhe convido a você criar essa rotina, criar esse hábito que vai gerar algo em você, que é a questão da leitura da palavra, da oração. Só assim o cristão, ele cresce, ele crescerá. Só assim nós nos mantemos de pé, firme na presença de Deus. Se nós voltarmos a praticar as disciplinas espirituais, leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não lê a Bíblia e não ora, não cresce. O Espírito Santo clama em nosso coração, Abba Pai, como diz Paulo em Gálatas, isso é intimidade. É conhecer o Pai e ser conhecido por Ele. Esse é o nosso desafio, que é de graça e está disponível, sem necessidade de grande esforço. Porém, é preciso desejar, é preciso querer, buscar e nos submeter a tal disciplina. Não falo porque pratico, mas porque também preciso ouvir. Compartilhar esse assunto é uma maneira de puxar a minha orelha para voltar ao caminho da disciplina. Sei que preciso da disciplina. Por quê? Porque o perdão, a reconciliação e a restauração que recebi anos atrás não garantem a vitória diante da tentação de hoje. O que aconteceu há 4 anos não serve como combustível até que Jesus volte ou até eu morrer. A doutrina e a devoção devem acontecer a cada dia para que eu, paulatinamente, seja transformado de glória em glória. A oração de ontem não garante a proteção contra a tentação de hoje. Diariamente tenho de clamar: livra-nos do mal, não nos deixe cair numa tentação que nos fará abandonar a fé. Não nos deixeis cair numa provação que nos fará desviar dos teus caminhos. Devemos fazer essa oração a cada dia, lembrando que a oração de ontem, a doutrina de ontem e a devoção de ontem não garantem a vitória na luta contra o pecado de amanhã. Lembre-se, dia após dia.